Capítulo 1. Falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da revelação, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, dizendo: Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo as casas de seus pais, conforme o número dos nomes de todo homem, cabeça por cabeça, os da idade de 20 anos para cima, isto é, todos os que em Israel podem sair à guerra. A estes contareis segundo os seus exércitos, tu e Arão. Estará convosco de cada tribo um homem que seja cabeça da casa de seus pais. Estes, pois, são os nomes dos homens que vos assistirão. De Ruben, Elisur, filho de Sedeu. De Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai. De Judá, Nazon, filho de Aminadab. De Issacar, Natanel, filho de Zuá. De Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Dos filhos de José, de Efraim, Elisama, filho de Amiúde. De Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. De Benjamim, Abidã, filho de Gideone. De Dan, Aizé, filho de Amizadai. De Assé, Pegiel, filho de Ocrã. De Gade, Eliasaf, filho de Deuel. De Naphtali, Airá, filho de Enã. São estes os que foram chamados da congregação, os príncipes das tribos de seus pais, os cabeças dos milhares de Israel. Então tomaram Moisés e Arão a estes homens, que são designados por nome, e tendo ajuntado toda a congregação no primeiro dia do segundo mês, declararam a linhagem deles, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes dos de 20 anos para cima, cabeça por cabeça, como o Senhor ordenara a Moisés, assim este os contou no deserto do Sinai. Os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, e as suas gerações pelas suas famílias, segundo as casas de seus pais, conforme o número dos nomes, cabeça por cabeça, todo homem de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra. Os que foram contados deles, da tribo de Ruben, eram 46.500. Dos filhos de Simeão, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes, cabeça por cabeça, todo homem de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra. Os que foram contados deles, da tribo de Simeão, eram 59.300. Dos filhos de Gade, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo as casas de seus pais, conforme o número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra. Os que foram contados deles, da tribo de Gade, eram 45.650. Dos filhos de Judá, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo as casas de seus pais, conforme o número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra. Os que foram contados deles, da tribo de Judá, eram 74.600. Dos filhos de Issacar, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo as casas de seus pais, conforme o número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra. Os que foram contados deles, da tribo de Issacar, eram 54.400. Dos filhos de Zebulon, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo as casas de seus pais, conforme o número dos nomes dos de 20 anos para cima, dos que podiam sair à guerra, dos que foram contados deles, da tribo de Zebulon, eram 57.400. Dos filhos de José, dos filhos de Efraim, as suas gerações pelas suas famílias, segundo as casas de seus pais, conforme o número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra, os que foram contados deles, da tribo de Efraim, eram 40.500. E dos filhos de Manassés, as suas gerações pelas suas famílias, segundo as casas de seus pais, conforme o número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra.
Os que foram contados deles da tribo de Manassés eram 32.200. Dos filhos de Benjamim, as suas gerações pelas suas famílias, segundo as casas de seus pais, conforme o número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra, os que foram contados deles da tribo de Benjamim, eram 35.400. Dos filhos de Dan, as suas gerações pelas suas famílias, segundo as casas de seus pais, conforme o número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra, os que foram contados deles da tribo de Dan, eram 62.700. Dos filhos de Azé, as suas gerações pelas suas famílias, segundo as casas de seus pais, conforme o número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra, os que foram contados deles da tribo de Azé, eram 41.500. Dos filhos de Naftali, as suas gerações pelas suas famílias, segundo as casas de seus pais, conforme o número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra, e os que foram contados deles da tribo de Naftali, eram 53.400. São esses os que foram contados por Moisés e Arão e pelos príncipes de Israel, sendo estes 12 homens, e representando cada um a casa de seus pais. Assim, todos os que foram contados dos filhos de Israel, segundo as casas de seus pais, de 20 anos para cima, todos os de Israel que podiam sair à guerra, sim, todos os que foram contados eram 603.550. Mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles, porquanto o Senhor dissera a Moisés: somente não contarás a tribo de Levi, nem tomarás a soma deles entre os filhos de Israel. Mas tu põe os levitas sobre o tabernáculo do testemunho, sobre todos os seus móveis e sobre tudo o que lhe pertence. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus móveis e o administrarão, e acampar-se-ão ao redor do tabernáculo. Quando o tabernáculo houver de partir, os levitas o desarmarão, e quando o tabernáculo se houver de assentar, os levitas o armarão. E o estranho que se chegar será morto. Os filhos de Israel acampar-se-ão, cada um no seu arraial, e cada um junto ao seu estandarte, segundo os seus exércitos. Mas os levitas acampar-se-ão ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não suceda acender-se ira contra a congregação dos filhos de Israel, pelo que os levitas terão o cuidado da guarda do tabernáculo do testemunho. Assim fizeram os filhos de Israel, conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram.